Oi, gente, tudo bem? Oi, boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a CIF. Esperar o Eduardo Santana entrar. Oi, Isadora. Oi, Francilena. Francilena. Boa noite, gente. Oi, Monique. Estamos esperando aqui o Eduardo entrar. Oi, Edu. Ver se ele vai mandar a solicitação. Deixa o Eduardo entrar. Boa noite, Doug. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Edu. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Tá na clínica? Tô não, tô em casa. Tudo verde aí atrás? Tudo verde. Montei hoje um fundo aqui hoje, ó. Especial aqui hoje. O Legal. fundo verde. Tô de farda, de uniforme. A gente se monta todo, né? É, alguns, né? E você, como é que você tá? Me conta, onde você tá? Tudo bem, não, eu tô em casa, tô desligando as coisas aqui. Cheguei agora há Aham. pouco. Vê se tu consegue botar uma luzinha mais forte aí. Acho que tá um pouquinho escuro tua luz. E acho que não, hein? Só se eu pegar uma lanterna. Ih! Posso sair? Então tá bom. Então o que importa é a gente a nossa conversa. Tá bom, vamos lá. Tem o pessoal tá entrando aqui, certo? Tá todo mundo dando boa noite aqui pra gente. Você consegue ver as mensagens? Consigo ver as pessoas entrando. Eu não vi nenhuma mensagem até agora. Alguém te Tá. chamou de linda. É a minha mãe. Elogio de mãe, né? Ai, Então, Edu, vou começar falando aqui para o povo que está entrando. Já tem uma galerinha aqui ouvindo a gente. A gente vai conversar hoje, o tema hoje da nossa live aqui é sobre a CIF, né? Sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade. Eu não poderia ter escolhido pessoa melhor para fazer essa live junto comigo que não fosse você, né? Já desde 2009 que eu tive o meu primeiro contato com a CIF, mas desde 2016 que a gente está junto aí conversando especificamente sobre a implantação, a utilização, né? Como que a gente pode utilizar na prática clínica. E o objetivo hoje da nossa live é justamente a gente conversar sobre ter uma visão geral sobre a CIF, né? Não dá para a gente conversar em uma hora de live sobre a CIF, porque tem muita coisa para a gente abordar, mas a gente falar de uma forma geral a visão da CIF e como que a gente pode utilizar ela na nossa prática clínica, certo? Aí eu queria começar falando com você, queria que você se apresentasse para todo mundo te conhecer, não sei se todo mundo conhece. Por favor, fica à vontade. sim, legal. Na verdade a gente se conheceu foi em 2016 mesmo, foi um curso lá em Maceió. Foi um ano em que nós fizemos uma revisão sobre todos os estados que nós já tínhamos visitado e existiam alguns estados que nós não estivemos presentes. E o interesse naquele ano foi completar todos os estados com cursos da CIF, né? Então, eu passei aquele ano inteiro indo para os lugares que eu ainda não tinha ido e nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ter tido alunos de todos os lugares. Eu faço isso desde 2008, foi quando eu terminei o mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia. O meu objeto de estudo foi a CIF, né? Então, a partir de 2018, eu comecei a trabalhar no sentido de montar um grupo de pessoas que pudessem disseminar o uso da CIF nas suas mais diversas vertentes, né? E aí foi quando surgiu o grupo CIF Brasil, né? Assim chamado desde 2008. É claro que ele evoluiu, hoje em dia é uma empresa, é uma marca, enfim, mas começou bem devagar naquela época. Depois eu continuei, fiz o doutorado, também no mesmo departamento, né, no mesmo lugar,
ainda com a CIF como objeto de estudo. No âmbito da prática clínica, a minha área é neuro, eu fiz a prova da Abrafin, inclusive, tenho o título. Hoje em dia eu já trabalho numa área diferente, continuo trabalhando na área da saúde, mas eu trabalho na área do planejamento, de gestão e de recursos financeiros. Já não atendo pacientes há mais de um ano, né? Mas continuo ainda com o grupo de forma paralela, ensinando os profissionais da saúde a usarem a CIF na prática clínica, estatística e de gestão também, né? Esse que é o nosso foco. Muito legal. E o grupo cresceu muito, né, Edu? Perguntaram se você foi para o Ceará. Fui muitas vezes. A Fortaleza eu acho que é a cidade que eu mais visitei, né? Lá nós temos duas multiplicadoras, uma é a Ana Cristina de Oliveira Brasil, que eu conheci em 2009, ela fez o curso em Florianópolis em 2009 também, e tem a Bárbara Cruz, né, que eu acho que foi aluna da Cristina Brasil, né? As duas são multiplicadoras. Existia a intenção de fazer um curso presencial em Fortaleza nesse ano, em agosto, novamente, mas por causa do isolamento e tal, esse curso foi suspenso, talvez ele ocorra até o final do ano ou no ano que vem, né? Mas Legal. já estive na Federal de Fortaleza, já escrevi um artigo aí na revista da universidade, né? Da UFC, né? A revista se chama Fisioterapia e Saúde Funcional, tem um artigo lá sobre o modelo biopsicossocial e a CIF. Foi uma das cidades que eu mais fui. Legal. Tem bastante perguntando se já foi para Salvador, para Bahia. Eu acho que seria legal depois, de repente, se puder, depois, quando a live acabar, a gente poder falar para o povo ir no grupo do CIF Brasil, né, para de repente você estar compartilhando essas informações, de repente quem são os multiplicadores de cada cidade, para as pessoas irem atrás das capacitações, né? Certo. Acho que é uma ideia, tá? E aí, assim, vamos conversar um pouquinho, sobre esse breve histórico da CIF, como foi que ela surgiu, né? Falar um pouquinho sobre essa parte do histórico. Tá bom. O que aconteceu foi que a Organização Mundial da Saúde, na década de 70, percebeu que só a Classificação Internacional de Doenças, a CID, começou a se tornar insuficiente para gerar informações de saúde. Porque o interesse de ter a classificação é você saber o estado de saúde das populações e permitir comparações, né? Você compara um país com ele próprio ao longo do tempo, ou você compara um país com o outro, ou um continente com o outro, ou uma região de um estado com outra, no sentido de fazer um diagnóstico situacional e ter políticas de prevenção, promoção e tratamento. Então, quando você sabe quais são as principais causas de morte em um lugar, você já faz uma inferência de qual é o problema, ou quais são os problemas mais frequentes lá. Quando você sabe quais são as principais causas de internação, enfim, isso ajuda a você estabelecer um serviço, um sistema e políticas de saúde para tratar e prevenir esses problemas. Só que, na década de 70, a OMS percebeu que a frequência de doenças crônicas aumentou muito em relação ao século anterior. E isso significa que começaram a existir muitas pessoas com a mesma doença, só que pelo fato de ser uma doença crônica, que antes não era frequente, passou a ser, ela tem impactos diferentes nas vidas das pessoas, né? Então, 2 pessoas com tuberculose, 2 pessoas com pneumonia, 2 pessoas com dengue, são muito mais parecidas entre si do que 2 pessoas com artrite reumatoide, 2 pessoas com Parkinson, 2 pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico. Essas pessoas têm o mesmo código da CID, mas têm condições de vida, de funcionalidade diferentes. Aí a OMS percebeu que só a CID se tornou insuficiente, porque ela começou a dar um diagnóstico situacional igual para uma população que, na verdade, tinha a mesma doença, mas eram diferentes. Então ela procurou criar uma classificação diferente na década de 70.
E aí encontrou, resumidamente, né, para a gente não estender muito, encontrou um pesquisador que se chama Saad Nagy, ele tinha um modelo, né, inicial, e esse pesquisador ajudou a OMS na construção de uma primeira versão, que tinha um outro nome, inclusive. Essa primeira versão foi lançada em 1980, foi revisada em 1993, e depois, em 2001, foi lançada a CIF, né, que era o novo nome, o novo modelo, e aí ela passou a ser oficial. Então, é uma classificação que foi criada a partir de uma necessidade de gerar informação sobre funcionalidade, visto que a população começou a ter uma prevalência muito alta de doenças crônicas, e aí só a CID passou a ser insuficiente. Esse foi o motivo, resumidamente, essa é a história da criação da CIF, da justificativa. Eu acho muito legal, assim, a gente falar um pouco desse breve histórico, até porque, assim, até para a gente entender o porquê dela surgiu, né? E a gente consegue linkar com a nossa prática clínica, a nossa prática atual, a nossa realidade atual. Então, assim, essa questão de você classificar um indivíduo com uma patologia, ele não quer dizer que ele vai ser igual ao mesmo indivíduo com a mesma patologia dele. Então, vai depender de diversos fatores biopsicossociais que vão interferir na condição de saúde desse paciente. E isso interfere diretamente na nossa prática clínica, né, Edu? Porque quando a gente pensa em traçar objetivo funcional, na parte da puxando para o lado da fisioterapia, né, a gente tem que entender bastante, entender da onde que surgiu esse conceito de CIF, por que a CIF é importante na nossa realidade, para a gente conseguir transferir para a nossa realidade. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre um pouquinho sobre esse histórico, para a gente entender que, e desmistificar que a CIF é só uma codificação, né? Que ainda, quando a gente vê essas questões da codificação, dos números, né, das letras, a gente acaba achando que é só uma questão de codificação de uma condição, mas na verdade não, né? Um olhar é uma coisa muito maior, muito mais holística, né? E aí, como foi que surgiu essa questão da implantação da utilização da CIF no Brasil? Bom, o Brasil é país membro da Organização Mundial da Saúde, né? Então, a primeira normativa foi lá em 2001, quando a CIF foi lançada, é a 54.21 de 2001. Esse número 54 porque foi a 54ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, e o 21 é porque era o 21º ponto de pauta. Então, ela foi lançada e essa resolução, ela urge ou insta os países membros a implantarem a CIF. O primeiro passo do Brasil foi fazer a tradução. Então, o Centro Brasileiro, o Centro Colaborador Brasileiro, na época ele era na USP, né, dirigido já pela professora Cássia Maria Buchala. O primeiro passo foi fazer a tradução. Então, a CIF brasileira, em português, foi lançada em 2003, 2 anos depois. E depois, a melhor normativa que a gente tem só veio 9 anos depois, em 2012, né, que é a Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde, que institui a CIF no SUS, incluindo o sistema suplementar. 3 anos depois disso, tem uma outra legislação, que é a Lei 13.146 de 2015, 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, que ela diz no seu artigo 2º que os laudos que vão trazer ou justificar benefícios, eles precisam ser baseados no modelo biopsicossocial, precisam ser multiprofissionais, interdisciplinares e considerar as funções, estruturas do corpo, atividade, participação, fatores ambientais. Essa lei não cita nominalmente a CIF, como a Resolução 452, mas o conteúdo dela é o conteúdo da CIF. A partir dela, a gente tem implantado, né, do ponto de vista normativo, o uso da CIF no Brasil. E é muito interessante você falar a questão da lei de inclusão brasileira, porque, assim, a gente, na prática, né, como a gente precisa fazer os relatórios, né, não só de evolução, mas os relatórios de solicitação de liminar,
né, para os pacientes conseguirem dar entrada no serviço, a gente acaba citando a lei, né, nos nossos laudos para justificar, baseado com a nossa avaliação clínica. E aí é muito legal você estar falando assim para todo mundo estar ouvindo aqui, porque os relatórios eles têm que estar dentro do modelo da CIF, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais para frente essa questão, como que seria o modelo, tá? E os objetivos gerais? Os objetivos gerais, assim, da CIF seria essa unificação, essa padronização de uma linguagem unificada, né? Que as pessoas, elas possam, tipo, o relatório que eu enviar aqui no Brasil e o paciente precisar utilizar nos Estados Unidos, se eu tiver um relatório baseado na CIF, o profissional da área da saúde dos Estados Unidos vai conseguir identificar os meus objetivos, a minha avaliação baseada na CIF. Esses seriam os objetivos gerais, né? Aí fala pra gente um pouquinho mais do que tem mais de objetivo. Exatamente. Nos encontros da OMS, eles sempre dizem "We speak ICF". Quer dizer, aqui nós não falamos inglês, nós não falamos alemão, embora estejam presentes pessoas de todos os diferentes países, a nossa linguagem é a CIF. Inclusive, se você mandar apenas os códigos, você nem precisa escrever mais nada. Se a pessoa entende a CIF, ela vai conhecer o paciente apenas olhando os códigos que você emitiu no seu laudo. Bom, a primeira é a padronização da linguagem. O primeiro interesse é esse. O segundo é o uso clínico da CIF, que se remete a respeitar o modelo e usar as categorias da CIF como objetivos de tratamento e também os códigos da CIF na descrição dos casos. Então, o segundo objetivo é o uso clínico. O terceiro objetivo foge da prática clínica, que é o uso estatístico da CIF. Então, o uso estatístico, ele depende do uso clínico, porque você precisa ter os códigos para que eles sejam contados, a sua frequência, e tratados estatisticamente, do ponto de vista epidemiológico. Depois disso, a gente tem o uso em políticas sociais. Então, quando a gente fala especialmente de inclusão, de direitos, e também do desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde de forma intersetorial. Só que, assim, o uso em políticas sociais depende do uso estatístico. Porque para você fazer uma política, você tem que ter um diagnóstico situacional e aí a estatística entra. O uso estatístico, por sua vez, depende do uso clínico. Porque o uso estatístico precisa dos códigos, né? Os indicadores são feitos a partir dos códigos. Então, o uso clínico, ele embasa o uso estatístico. E você não vai conseguir fazer o uso clínico correto da CIF se você não conhecer a linguagem, nem o uso educacional dela. Então, é uma cascata. O uso em políticas sociais depende do uso estatístico, o uso estatístico depende do uso clínico depende do uso da linguagem. E tem uma outra coisa muito importante que a gente fala da CIF, que às vezes as pessoas se preocupam em aprender sobre a CIF. Eu quero aprender a CIF para usá-la. Na verdade, você pode inverter essa lógica. Você precisa usar a CIF para aprendê-la. Né? Então, é uma questão de mudança de pensamento, de mudança de lógica e de mudança de importância das coisas. Eu entrei na faculdade, eu sou do século passado, né? Minha graduação foi no século passado, me formei no século passado, e eu tive que desaprender algumas coisas para poder absorver o conteúdo da CIF, jogar fora conhecimentos que eram verdades para mim, para que eu pudesse deixar de acreditar nesses conceitos para acreditar na CIF. Senão eu não poderia entender a CIF. Né? Então, essa mudança de mentalidade é uma das coisas que a CIF faz com você. Né? Uhum. Uma das coisas que assusta, eu já fiz, acho que 3 vezes o curso da CIF. Fiz a primeira vez em 2009, aí depois fiz uma atualização na CD, acho que em 2010, por aí, depois fiz de novo com você em 2016, né? E é isso que você está falando, assim, a gente tem que usar para a gente conseguir entender e utilizar realmente na prática. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o conceito, né? O objetivo da CIF e o conceito para você conseguir, depois do conceito, do histórico, tudo, você aos poucos ir introduzindo a codificação na sua prática.
né? Então, assim, até hoje eu não realizo a codificação específica de cada paciente, mas eu utilizo os domínios de atividade e participação para a definição dos objetivos funcionais e a gente consegue codificar dentro dos objetivos funcionais. Então, assim, é o início, tem muita coisa ainda para se fazer, lógico, né? Tem a questão do modelo, né? Do modelo de funcionalidade e incapacidade, que aí eu queria entrar com você nessa questão da utilização do modelo, né? Porque existe o modelo de funcionalidade e incapacidade, que todo mundo conhece, mas ainda assim é um pouco, pouco utilizado, né? Eu acho que ainda é pouco utilizado. Muita gente, a gente conhece os conceitos, os objetivos, tudo, a gente usa na prática, mas na prática real de escrever, de utilizar o modelo, ainda não acontece com tanta frequência em todos os lugares, né? Acho que o objetivo também hoje daqui é a gente passar um pouquinho do que a CIF se dispõe a aprimorar e que a gente possa evoluir dentro dos nossos atendimentos da prática clínica. E a gente vai começar a desmistificar um pouquinho para a gente começar a utilizar o modelo e inserir aos pouquinhos a CIF na nossa prática. Vamos para o modelo? Fala um pouquinho do modelo, funcionalidade. Às vezes as pessoas realmente focam nos códigos, né? Mas você usar os códigos sem conhecer o modelo é a mesma coisa que você não usar a CIF. Não faz sentido isso. Eu creio que os códigos têm uma importância muito grande para a questão do tratamento estatístico, da comunicação entre os profissionais de saúde que estão na ponta, na assistência, com os sistemas de informação, né? Porque a intenção do código é resumir aquilo que você escreve por extenso em um código alfanumérico que vai poder ser lido por um sistema de informação. Então, essa interface precisa acontecer por meio de códigos, ok. Só que se você usa os códigos desconhecendo o modelo, é como se você não estivesse usando a CIF de verdade, o modelo é mais importante. Agora tem uma coisa, absoluta certeza, nós estamos inseridos em um ambiente que nos leva a pensar o tempo todo no modelo linear. Então, o jeito que os serviços funcionam, o jeito que os sistemas funcionam, a forma com que algumas leis são escritas, fazem os protocolos do jeito que são feitos, fazem com que as pessoas retrocedam. E mesmo que elas conheçam o modelo, tudo ao entorno dela se volta para um modelo linear, biomédico e baseado na doença. Basta você conhecer os protocolos. Você não vê protocolos baseados em barreiras ambientais. Você não vê protocolos baseados em restrições da participação social, em graus de restrição ou tipo de restrição. Você não vê protocolos baseados em limitações da atividade, ou tipos de limitação, ou graus de limitação. Você vê protocolos baseados em doenças. Você vê protocolos sempre voltados para uma condição identificada na CID. Só o fato de acontecer assim já faz com que você comece ou retorne a pensar desse jeito, partindo da doença. E não é isso que o modelo diz. O modelo diz, inclusive, que a doença é resultado, ou pode ser resultado, das alterações de funcionalidade. Como o ambiente alterou a atividade, como a atividade alterou a função, e como a função alterada se tornou uma doença. Como que um posto de trabalho inadequado gerou uma atividade executada de uma forma equivocada, que gerou um desequilíbrio muscular, como um desequilíbrio entre os flexores e extensores do punho, e como é que isso se tornou uma tendinopatia. Então, a tendinopatia ela é resultado das alterações de funcionalidade que ocorreram antes, e não a causa das alterações de funcionalidade que ocorreram depois, apenas, né? Então, a gente é sempre direcionado a pensar nesse depois, que é verdadeiro e é real, só que nós não podemos esquecer do que acontece antes. Eu já errei muitas vezes, mesmo depois de 10 anos conhecendo a CIF, 12 anos conhecendo a CIF, eu sempre falo de um caso em que eu recebi um paciente que tinha uma profissão que dependia muito da capacidade física dele, da mobilidade dele, e ele estava em uma condição em que eu observei no primeiro dia que não seria recuperável.
né? E apenas o filho dele conversava comigo e como eu trabalho, sempre trabalhei bastante na área pública, né? Sei que as pessoas têm dificuldade de ter, às vezes, suporte legal de advogados e tal, e eu perguntei para ele se ele já tinha procurado por isso e se ele já tinha um advogado que pudesse ajudá-lo para conseguir um benefício ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, né? E esse foi o único momento em que que o próprio paciente me respondeu. Até aí ele estava calado. E a resposta dele foi a seguinte: eu quero trabalhar. Quer dizer, se ele respondeu que ele quer trabalhar e eu, mesmo sem conversar com ele no primeiro encontro, conhecendo a CIF, conhecendo o modelo, perguntei ou indiquei que o fim dele seria a aposentadoria por invalidez, eu não obedeci ao modelo, correto? Se eu conhecesse ao modelo de verdade, se eu tivesse realmente executando o modelo, eu jamais faria esse tipo de pergunta, insinuação ou tomaria essa conclusão, né? E eu já conhecia a CIF há 12 anos nesse ponto, né, nessa época. Então eu percebi, eu preciso estudar mais o modelo. Eu preciso conhecer melhor o modelo. Eu não poderia, de forma alguma, fazer esse tipo de pergunta para o meu paciente que estava há 4 meses na fila, que chegou chorando, que tinha em mim a expectativa de voltar a trabalhar, né? E eu, como profissional de muitos anos já na prática, me comportei como um inexperiente nesse momento. Mesmo conhecendo a CIF, mesmo tendo um doutorado com a CIF, mesmo tendo dado muitos cursos, falado muito sobre o modelo, foi algo que eu percebi que eu falava bastante, mas ainda na minha prática, ainda pensava e executava o modelo biomédico linear. Então a gente precisa realmente pensar nisso. Com certeza. E assim, é muito interessante o que você está falando, porque a gente precisa estar intrínseco na gente, né? O modelo precisa estar intrínseco na nossa cabeça. Que ele não esteja utilizando na prática, botando no papel, desenhando o modelo. Mas isso, intrinsecamente, a gente tem que carregar, né, os conceitos e as utilizações da CIF com a gente no nosso dia a dia, né? E eu acho que, assim, eu acho muito legal esse modelo, acho muito interessante, porque ele veio realmente para mudar a nossa visão, até na nossa prática, porque, por exemplo, às vezes geralmente a gente costumava perguntar o objetivo para a família, ou a gente já traçava o objetivo que a gente acha que no momento é o ideal para a criança. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente tem que falar com a família para entender o contexto biopsicossocial dessa família, para entender se o objetivo que a gente está pensando é possível em se realizar, né? Porque a gente... quando eu estava na CD, quando eu comecei a estudar a CIF, mudou muito a minha visão na determinação dos objetivos funcionais. Então, tipo assim, eu pensava que eu queria treinar um transfer no paciente PC nível 4 para domicílio, sendo que dentro de casa, essa família mora numa casa com um cômodo, com o chão, o chão é de barro, né? E ela mora numa situação, numa favela, onde ela não tem condições de transportar esse aparelho para locomoção, ou seja, eu tenho que pensar em um objetivo voltado para o contexto dessa família. Então, não é porque o paciente tem o CID de PC que vai ser igual a outro PC que vai estar dentro de um contexto diferente. Então, eu acho que o modelo veio muito para mudar a realidade da prática clínica da gente. Eu acho muito interessante. E a gente também, na questão dos conceitos estarem também bem definidos na nossa cabeça em relação à atividade, participação, né? Uhum. A próprio conceito de capacidade de desempenho, uhum, né? Que a gente, às vezes, acaba também misturando um pouquinho de capacidade. Eu acredito muito que se a gente estudar realmente, todo mundo tiver isso intrínseco, o que é capacidade, o que é desempenho dentro da classificação da CIF, a gente muda até a forma da gente escrever os nossos relatórios, né? Claro. Então, por exemplo, o paciente
o desempenho dele vai ser dentro do ambiente real, né? Do ambiente atual, do que ele faz. E o que que acontece? Se você levar para a prática, o que o paciente está fazendo na clínica não é o desempenho dele. Ou para a praia, né? Né? Ou você está na praia. Então, assim, ao mesmo tempo que quando a gente escreve no relatório, o paciente não é capaz de realizar, mas a capacidade, ele já está partindo de um ambiente que não é o atual dele, né? Ele está num ambiente que não é uniforme. Então, que já exige padrões e mudanças para ele tá sendo avaliado, né? Então, ele está sendo avaliado numa clínica e ele está sendo avaliado na casa, vai ser totalmente diferente. Então, a gente precisa estar com esses conceitos também de capacidade, desempenho, atividade e participação muito bem definidos na nossa cabeça. E aí, Edu, como que assim, a gente já passou, o tempo foi, meia hora já. Dentro da CIF hoje, né? Para depois a gente falar um pouquinho mais da parte, puxar para a parte da prática. Quais são as áreas que a CIF hoje atua? Porque hoje são tantas possibilidades que a gente pode utilizar a CIF, né? Cada vez mais a gente tem visto as questões das perícias, né? Dos planos de saúde, solicitando. A gente chegou lá em Maceió, quando estava na AP, a gente chegou a capacitar os médicos para utilizarem a CIF também, não só o uso da CID, mas os médicos precisaram também fazer uma capacitação, os médicos que laudavam dentro da instituição precisaram passar por uma reciclagem, né, e um estudo. Então, assim, não é só a área da fisioterapia, como a área da saúde que está utilizando a CIF, né, e vamos conversar um pouquinho mais sobre essas inúmeras possibilidades e áreas que estão utilizando a CIF hoje. Tá bom. Bom, eu acabei de ver aqui, tem 2 multiplicadores, a Fernanda Tomás, fisioterapeuta lá em São Luís, e o Marco Aurélio, Geronto Fitness aqui, ele é profissional de educação física e fisioterapeuta aqui em São Paulo. São exemplos. Ele, por exemplo, atua bastante na área de educação física e tem treinado os profissionais de educação física dentro do modelo biopsicossocial, o que mudou tanto a vida profissional dele, quanto dos profissionais que ele influencia atualmente. E a gente precisa lembrar que o modelo, ele nos convida a sermos, no termo em inglês, né, o personal centered, centrado na pessoa. Então, não importa tanto qual é a condição, ou qual é a doença, né? Eu acho que o código da CID é importante, bastante importante para determinar as causas de internação, as causas de morte e tal, mas naquilo que se refere aos pacientes com doenças crônicas, talvez não importe muito. Tem, claro, a sua importância, mas sem dúvida nenhuma, os dados que são gerados pela CIF são muito, muito, muito mais importantes para que os profissionais conheçam e, de fato, ajudem os pacientes. Atualmente, quem mais me procura para fazer treinamento da CIF são os médicos, especialmente aqueles da área de saúde ocupacional. Então, onde eu vejo hoje uma necessidade grande na CIF? Primeiro, na área de inclusão. Eu sei que é um termo que eu acho ruim, mas as pessoas falam, né? Comumente se fala, eles usam a sigla PCD, né? Para pessoa com deficiência. Então, as empresas precisam cumprir cotas legais de PCD, falam assim, certo? Então, eles precisam ter um percentual de pessoas com deficiência na empresa. E claro que eles estão submetidos a avaliações do Ministério Público do Trabalho, etc. e tal. Então, essa é uma área em que a CIF tem sido muito, muito aplicada, pelo menos aqui no estado de São Paulo, porque muitas empresas estão precisando de laudos para isso. O que eu tenho falado nas palestras, em que eu tenho ido, tenho dado treinamentos para esses auditores também, para que eles não procurem apenas um percentual e não estimulem as empresas apenas a cumprirem um percentual de pessoas, mas que também observem se a empresa é uma empresa que inclui, é uma empresa que tem portas largas, que tem guia no chão, que tem elevadores, rampas, elevadores, e se existem postos adaptados, postos de trabalho adaptados. Então não é só o percentual de pessoas, mas porque também não vamos olhar
o percentual, não vamos olhar o percentual de postos de trabalho adaptados. Quer dizer, a empresa que realmente inclui, ela investe no ambiente, não é meramente contrata e cumpre o percentual e pronto. Mas ele investe na inclusão propriamente dita. Então, essa é uma área. A outra área é perícia. Perícia do trabalho, né? Então, juízes têm pedido bastante a CIF. E aí existem métodos que usam a CIF ou que facilitam o uso da CIF para quantificar e qualificar a incapacidade laboral. Né? Então, eu não trabalho com isso diretamente, mas eu tenho treinado pessoas para que elas conheçam a CIF e, a partir disso, elas usem a CIF para facilitar esse uso na determinação da qualificação e quantificação da incapacidade laboral. Esse é um outro passo. Depois a gente tem também a docência. Existe muita procura. O Mauro Félix, que é um dos nossos multiplicadores, está agora com uma turma online, né, de professores. Embora, infelizmente, na revisão das diretrizes curriculares da fisioterapia, nós não tivemos a inclusão da CIF nominalmente na revisão. Eu acho que isso foi uma grande perda. A ABENFISIO, Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, poderia ter sido mais sensível na inclusão disso nas diretrizes. Parece que as diretrizes não avançaram, né? Ainda estão valendo as diretrizes de 2002. Se realmente não avançaram e for possível, acho ótimo que ainda tenha tempo de incluir a CIF nisso. Diferentemente para a fonoaudiologia. A fonoaudiologia incluiu isso nas suas matrizes curriculares, a fonoaudiologia publicou o manual de utilização da CIF e também da CID, né, para fonoaudiólogos. Ela também criou, a fonoaudiologia, um balizador de tempo de tratamento, baseado na CIF também. Então, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia está fazendo um trabalho excelente com a CIF, né? E uma outra área de aplicação são os centros especializados, né, que têm procurado também usar a CIF. O que falta na CIF, o que falta o despertar, é da atenção primária, porque a maior aplicação, maior e melhor aplicação da CIF é na atenção primária em saúde. Principalmente para você conhecer os riscos, porque não se trata de você prevenir a incapacidade ou de você recuperar a funcionalidade, mas de você conhecer quais são os riscos que as pessoas correm. Então você tem que proteger a funcionalidade das pessoas. Você precisa classificar a situação das pessoas saudáveis e conhecer no ambiente quais são os riscos que elas correm. Conhecer lembra aquele exemplo que eu falei de executar uma atividade laboral em um ambiente ruim e a pessoa vai desenvolver um desequilíbrio muscular e então uma doença musculoesquelética, né? Então a gente tem que pegar esse momento anterior. E para pegar o momento anterior, a gente tem que classificar a situação das pessoas saudáveis, né? Mas em relação às áreas são essas. O que eu vejo nesse momento, médicos do trabalho, são aqueles que mais procuram neste momento, fonoaudiólogos, que têm um desenvolvimento muito grande, os fisioterapeutas começaram, fizeram um grande movimento, mas atualmente percebo que tem caído, né? Pelo menos a procura tem caído, a não ser docentes. Docentes da área de fisioterapia têm procurado bastante, terapia ocupacional também, procurado bastante, mas eu acho que houve uma queda no interesse, por algum motivo, né, da CIF por essas áreas, e um aumento muito grande em outras. Mas você não acha que pode ser, de repente, essa parte da fisioterapia, da procura, não poderia ser por conta justamente da disseminação, do aumento da disseminação do uso da CIF? E aí as pessoas já conhecem e não procuram mais? É possível. Já estão conhecendo, assim, outras pessoas a gente vê muito... todas as aulas, na verdade, assim, a maioria das aulas de cursos que a gente participa dentro da fisioterapia, pelo menos que eu participo, tive a oportunidade de participar, todas tiveram uma iniciação breve da utilização da CIF, como isso já fosse intrínseco da físio. Joia. Entendeu? Isso já é um cenário bem diferente, né, do que há 10 anos atrás.
Eu tenho grandes exemplos de universidades. A Federal do Sergipe, por exemplo, onde o Jader Neto é coordenador, ele já tem na matriz curricular inteira o uso da CIF. Então, os alunos dele conhecem a CIF como a palma da mão. Isso também acontece na Federal de Minas, a Federal do Triângulo Mineiro também tem um trabalho assim, a Unifor, Universidade de Fortaleza também. Então, existem muitas universidades que, por conta própria, já incluíram a CIF na graduação, que eu acredito que é o caminho, né? Os cursos da CIF, em um determinado momento, precisam se tornar desnecessários, porque isso precisa nascer com o profissional. A CIF não pode permanecer para sempre sendo algo que você nunca ouviu falar e aí você vai ter que fazer um curso. Eu acho que o livro da CIF tem que estar nas bibliotecas das faculdades e o aluno precisa conhecer a CIF como ele conhece fisiologia, como ele conhece anatomia, como ele conhece cinesiologia. Enfim, independente qual seja a graduação, qual seja a área, se ele é da saúde, ele tem que sair da faculdade conhecendo as classificações internacionais da OMS, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E aí, puxando para essa parte da capacitação, né? Eu já tive contato com a CIF, duas, três capacitações, e tem o livro aqui, a última atualização foi a de 2015, né, Edu? Tem uma de 2020, tá disponível já, você pode adquirir na livraria USP. Ah, joia, legal, bom saber. Então tem o livro atual já da CIF, 2020, e aí dentro dessa atualização também foi feita já a classificação de crianças e jovens, né? Porque antes também ela era separada, teve uma época que eu cheguei a eu usava ela separado para a parte de neuropediatria, mas hoje ela já está atualizada, a versão vem englobando tudo, né? Ainda assim, a gente sente falta um pouquinho no Preciso Versa 2020. A questão para ver os domínios, se teve alguma modificação, se tiveram novos objetivos, porque ainda assim, por ela ser bem ampla, né? Ela ainda ser bem ampla, ela consegue pegar diversas áreas da saúde e objetivos que a gente consegue na parte terapêutica, ainda sentia falta um pouquinho de alguns objetivos também que a gente acabava utilizando e não estava dentro da CIF. Mas depois eu te dou um feedback sobre essa 2020. Vou ficar te devendo, tá? Uhum. Aí as pessoas me perguntam assim, Nanda, precisa fazer curso, né? Precisa se capacitar, como é que você precisa ser um multiplicador? Fala um pouquinho como que são essas questões das capacitações da CIF. Sim, a gente tem um programa de capacitação em áreas diferentes. Então, atualmente são 30 multiplicadores, alguns trabalham na área de pediatria, alguns trabalham na área de inclusão, alguns trabalham na área de docência, né? Alguns trabalham, tem focos específicos em fonoaudiologia, em terapia ocupacional, em psicologia. Eu tenho uma enfermeira no grupo, um profissional de educação física, tenho 3 médicos no grupo. São pessoas que trabalham em diferentes áreas de aplicação da CIF e que dão suporte para outras que gostariam de usar a CIF ou precisam usar a CIF por algum motivo. O nosso programa de capacitação tem atualmente um processo para que a pessoa se torne um multiplicador. Ela vai precisar cumprir alguns passos, caso ela queira se tornar um multiplicador vinculado a nós. É claro que se você conhece a CIF e você domina o suficiente para ensinar, nada impede você de ensinar, né? A gente tem um site que se chama icfeducation.org, com um grupo de advisors, educators da CIF no mundo inteiro, que cumprem alguns critérios e por isso estão listados lá, né? E esse vínculo que nós temos com eles vai permitir que a gente faça o simpósio internacional, inclusive vou deixar o convite para você que você apresente a sua experiência. É um simpósio online que está vinculado com a USP de Ribeirão, né, a USP de Ribeirão Preto aqui em São Paulo. E nesse simpósio nós vamos falar sobre o ensino da CIF e trazer experiências internacionais. É um simpósio internacional, tem todo ano, né?
O último foi na Rússia, mas ele não foi, na verdade ele foi cancelado, né? E o anterior foi em Banff, não, Banff foi um encontro. O anterior foi em Hamburgo, na Alemanha, né? Então, esse processo que nós temos de formação de multiplicadores envolve o uso do portal dacif.com.br, uma capacitação dentro do portal, que é um curso online, um curso presencial, que nem precisa ser vinculado ao nosso grupo, mas a pessoa precisa apresentar o certificado, e finalmente a formação de multiplicadores, que ocorre 2 vezes por ano, em junho e em dezembro. Em junho desse ano foi em Brasília, presencialmente, e em dezembro estamos marcados para São Paulo. Então, nós temos cursos online, cursos presenciais. É claro que os cursos online agora, eles ganharam muito mais espaço, né? Eu sempre usei a plataforma online como um recurso adicional para uma introdução ao curso presencial ou para uma continuidade após o curso presencial. Eu creio que os cursos online servem muito para isso. Mas existem recursos, as pessoas estão se acostumando mais, né, a fazer esses cursos online. Eu tenho certeza que muitas pessoas realmente aprendem, ainda não é algo que substitui totalmente um curso presencial, nós precisamos de muito mais esforço, né? Mas existem possibilidades de aprendizado. Só não dá, obviamente, para aprender alguma coisa que seja do âmbito totalmente prático, né? Como é o caso de um fisioterapeuta, né? Mas é possível ter uma boa noção sobre o uso da CIF ainda nesses cursos online. Muito legal, Edu. Sensacional. E aí, conversando um pouquinho, já a gente está se estendendo já para o final, falar um pouquinho da prática, assim, conta um pouquinho da prática da CIF no seu dia a dia, para os seus pacientes. Acho que é interessante a gente ter um feedback seu. Sim. Bom, atualmente, como eu disse para você, eu não estou atuando, atendendo pessoas. Eu faço alguns laudos, algumas consultas para laudos de inclusão. Então, como é que funciona isso na prática? O laudo é multiprofissional, então eu não estou sozinho, estou sempre acompanhado de um terapeuta ocupacional, que é o profissional que eu mais me relaciono para fazer esses laudos, às vezes fonoaudiólogos, médicos também estão sempre muito presentes. Então, existe uma fase de triagem, onde a pessoa responde a um questionário primeiro, questionário baseado na CIF, obviamente, que nos ajuda a fazer uma pré-seleção. Então, onde está na minha prática hoje o uso da CIF? As empresas me chamam para que eu faça laudos baseados na CIF para inclusão eles chamam de PCD, na cota legal. Então, eu faço uma triagem para fazer uma pré-seleção, que muitas vezes as pessoas querem incluir pessoas que não são incluíveis, digamos assim, né? Então, faço eletronicamente essa triagem. E então, a avaliação, atualmente, os conselhos permitem avaliações por teleconsulta, então isso tem limitações, mas também tem possibilidades, mas seria uma outra fase a consulta, presencial é lógico que é, né, muito melhor, e o terceiro, a avaliação dos exames e a inclusão de outros laudos de outros profissionais para a elaboração do laudo. Então é feita uma descrição usando as categorias da CIF, terminologias da CIF, das condições ambientais, das limitações das atividades, restrição da participação social, e por último, a questão das funções e estruturas do corpo, a codificação e o enquadramento, se for o caso. O enquadramento que eu digo, enquadramento na cota, porque classificar a situação de uma pessoa com a CIF é possível fazer isso em qualquer pessoa. Agora, julgar se ela entra na cota ou outra depende de outro tipo de análise, né? Que é justamente a relação do corpo com o ambiente para dizer se tem limitação da atividade ou restrição da participação social ou não. Então é isso que o laudo precisa apontar. Agora, na prática clínica, assim, em centros especializados, é bom você usar CIF para determinação de objetivos, e se você vai usar códigos, se você já consegue usar códigos, as pessoas têm usado versões resumidas da CIF.
né? Que as pessoas chamam de checklists ou de core sets da CIF, que são resumos, né? Não é a CIF inteira, mas são resumos para que você seja mais rápido, você só preenche com o qualificador, às vezes é só um xizinho e um quadrinho, na primeira consulta e na alta, para poder ter essa comparação. Eu não recomendo o uso dos core sets por doenças, por uma questão óbvia, né? Por tudo que nós já dizemos. Você vai estimular a pessoa a se focar na doença, a partir da doença. Mas você pode fazer resumos por especialidades, por objetivos, né? Uma outra forma de fazer esse checklist ou esse core set da CIF. Em perícias, embora eu não atue, eu ajudo pessoas, né? Então existe o desenvolvimento de um método de cálculo para qualificar e quantificar a incapacidade laboral, baseado na CIF, que se chama ESC, tabela ESC, que vem do Escape, alternativa, que é uma alternativa aos baremos europeus para fazer esse tipo de cálculo. No site o cálculo é automático, mas existe também um curso para ensinar a calcular, baseado nas categorias e códigos da CIF, no caso. A pessoa, para elaborar a ESC, ele precisa conhecer a CIF, senão não tem jeito. Mas também é a forma de calcular. E a questão da universidade, né? A outra coisa de tentar fazer com que a CIF seja transversal no currículo, elaborando laudos, você consegue usar a CIF na integralidade. Né? Se você está, né, em um centro especializado que você tem menos tempo, as pessoas usam recortes da CIF. Então, na prática, é isso que tem acontecido. Então, você usa parcialmente, ou usa só o modelo, ou usa só para determinar os objetivos, ou se você usa os códigos, você usa recortes da CIF. É o que as pessoas têm feito na prática clínica no atendimento. Agora, se você elabora relatórios, então você imerge, né, você entra na CIF de fato, profundamente, para poder elaborar um laudo mais completo, usando a CIF na integralidade. Eu acho muito legal, assim, também, pensando na pesquisa, né, Edu, tem alguns estudos muito legais, quando estava na CD, a gente começou, tive a oportunidade de participar da utilização da CIF, justamente com esses cortes, né? Então, utilizando partes da CIF para determinação dos objetivos funcionais. Só do objetivo. Quando a gente começou, eu repliquei em Santa Catarina e repliquei em Maceió. Então, assim, hoje a gente se baseia no modelo, né? Na visão geral, no modelo, nos objetivos, até para a gente conseguir fazer com que os nossos pacientes participem, né? Consiga transferir os objetivos para a prática, né? Porque ele fazer dentro do nosso ambiente, ele não fazer no ambiente, ele não vai estar tendo a participação dele. Uhum. E tem uns estudos também que saíram até na questão do mielo, acho que tá dando eco, né? Melhorou? Tá bom. Jóia. E tem os estudos agora falando também da questão na mielo, né? Então, as meninas conseguiram, tem um estudo muito legal, depois eu posso compartilhar aqui, que as meninas fizeram os objetivos da CIF de acordo com os níveis, né, de lesão da mielomeningocele. E eu acho que fica assim, é muito legal para quem gosta de escrever e a gente pensar em pesquisa, da gente conseguir utilizar cada vez mais a CIF nas pesquisas, né? Pensando no nosso público aqui da clínica de neuropediatria, que a gente atende muito PC, muito mielo, a gente consegue até ter um parâmetro e, de repente, conseguir uma padronização desses objetivos, né? Lógico que vai depender do contexto social, do modelo da utilização de funcionalidade, para a gente conseguir realmente ver se esse objetivo, que é mais específico, de acordo com aquele nível de PC ou de mielo, está adequado para a realidade de cada um, né? Então, muito legal. O nosso tempo está acabando aqui.
Eu queria começar te agradecendo já por você ter aceito o meu convite. Tá? É sempre muito bom trocar experiência com você. E queria convidar todo mundo para entrar, fazer parte do entrar no Instagram lá do Grupo CIF Brasil, né? Acompanhar os cursos. Quem tiver interesse, o Edu sempre está mostrando os cursos que vai divulgar. E queria te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, pela possibilidade aí de falar sobre a CIF mais uma vez para o seu público. O trabalho que você faz na praia é sensacional. Eu quis falar da praia aquela hora, mas você não entrou no assunto, que envolve muito a questão da mentalidade da CIF dentro desse trabalho que você faz, né? E eu acho que é muito válido. Sobre o que você estava dizendo sobre a prática, é importante que as pessoas tenham em mente que não se trata de você aprender a CIF para poder usá-la. Se trata de você usar a CIF para você se amadurecer. Usar a CIF vai tornar o profissional mais maduro. Ele vai compreender melhor o que fazer, como fazer e a valorizar aquilo que realmente importa para o paciente. Ele vai se tornar um profissional diferente, vai se tornar um profissional mais capacitado, mais consciente do que da sua própria identidade como profissional, né? É isso que é o mais importante. E nós temos a ideia aí de, junto com o Espaço Habilitar, fazer pelo Espaço Habilitar um treinamento sobre a CIF, né? Eu queria que, já te agradecendo, mas que você pudesse falar um pouco mais sobre isso também pra gente, antes da gente encerrar. Vamos, a gente vai organizar. Eu queria que vocês deixassem aqui um pouquinho do que vocês gostariam que a gente abordasse. A ideia, na verdade, do curso é a gente fazer um curso voltado mais para o nosso público, né, Edu, para a parte da neuropediatria, para a gente conseguir demonstrar as formas de utilização dentro da nossa realidade da prática clínica da neuro, envolvendo todas as patologias, tudo que a gente atende dentro da clínica aqui. Essa é a ideia, e deixem o interesse, que logo mais a gente vai estar fechando a data, né, e vai estar contando para todo mundo aí como é que vai ser o curso. Obrigada por você ter aceitado de novo também esse convite. Valeu, obrigado, Fernanda. Depois podemos conversar mais sobre isso. Eu tenho muita gente também que pode contribuir. A Egmar Longo, que é nossa multiplicadora lá da Federal do Rio Grande do Norte, trabalha com a CIF há muito tempo, fez um doutorado fora com a CIF. Tem duas pessoas aqui em São Paulo, a Daniela e a Fernanda, fisioterapeuta e fonoaudióloga, que também trabalham na área de neuropediatria. Enfim, acho que nós temos bastante conteúdo, qualidade para mostrar para você e dar esse suporte necessário ao teu público de profissionais. Maravilha, Edu. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu a live. E aí, o que acontece? A live ela vai ficar disponível agora no Instagram por um tempo. Depois ela sai e vai para o canal da clínica, tá? E aí depois todo mundo consegue assistir ela completa no canal do YouTube da clínica e eu te passo. Tá bom? Tá. Para mim também. E a Aline está perguntando aqui do estudo da CIF. Tem disponível esse estudo da CIF relacionado com o mielo, tá? Na revista da CIF. Ele foi publicado na revista da CIF. Revista cifbrasil.com.br. Brasil. Ok, podemos mandar. Aí eu posso mandar aqui depois, quando acabar aqui, boto no Histories. Legal. Tá bom? Edu, obrigada. Um abraço. Um beijo grande. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau. Obrigada, Marjorie. Tá, Aline? E a Marjorie também faz um trabalho maravilhoso na ACD. A ACD tem um trabalho maravilhoso com o CIF, certo? Quem tiver, tem muito estudo, eles estão fazendo muito estudo com o CIF. Gente, um beijo. Vou desligar. Tchau. Obrigada.